E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje para falar de um tema que eu gosto muito, que é sobre responsabilidade social. E hoje eu quero destacar sobre o Instituto Agir, que é um projeto que tem sua sede, para quem não conhece, que fica ali na rua Francisco Alves, número 64, no bairro do Paissandu, depois do IMIP e próximo do Hospital Esperança e Unimed, ali na comunidade dos Coelhos. Quando eu olho para esse projeto, eu sinto uma alegria imensa porque eles fazem um trabalho muito bacana com mais de 200 crianças em regime de contraturno, ou seja, as crianças que estudam pela manhã frequentam o Instituto à tarde e quem estuda à tarde frequenta o Instituto pela manhã. E lá eles têm alimentação, tem complemento de reforço escolar, aulas de esporte, dança, música. E o que acontece? Nesse período de pandemia, mesmo com toda a dificuldade que a gente está vivenciando e tem visto, o Instituto Agir ele teve muito presente, onde eles conseguiram distribuir mais de 349 cestas básicas, 160 kits de higiene, incluindo também álcool em gel, mais de 300 máscaras, 42 kits educativos, 197 ovos de chocolate e 600 litros de refrigerante. Além, é claro, de estar dando muito suporte e orientação e mensagem de fé e esperança para os familiares superar esse momento difícil. E agora em junho tem a estimativa de doar mais 110 cestas básicas e 80 kits de higiene. E aí a gente conta com o seu apoio, se você se sentiu tocado, se você entende que é o momento de você estar abençoando a instituição, nesse caso aqui o Instituto Agir. Então a gente vai estar deixando aqui embaixo os dados bancários para poder você estar fazendo a sua doação e junto estar disseminando esse vírus bacana da solidariedade e a gente poder cumprir o propósito e a missão do Instituto Agir, que quer dizer amar, guiar, instruir e restaurar, transformando a criança de hoje no cidadão saudável da manhã. Então, gente, é isso. Vamos fazer o bem. Contamos com vocês. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar muita gente. Deus abençoe. Grande abraço. Graça e paz, igreja, boa noite. Vamos iniciar nesse momento o nosso culto noturno ao Senhor, essa transmissão online. Queria convidar você a sentar, a relaxar nesse momento, a se desligar de tudo que venha, porventura, tirar a sua atenção desse momento de culto. Vamos nos concentrar e vamos entoar louvores ao nosso Deus, amém? Seja muito bem-vindo à transmissão online de mais um culto da Primeira Igreja Batista do Recife. Eis-me aqui.
Dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria iniciar esse momento de culto, já foi iniciado com a canção maravilhosa, com o prelúdio, mas eu queria começar lendo a palavra de Deus, que está no Salmo de número 100, dos versos do 1 ao 3. É uma conclamação para a gente adorar o Senhor. Diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Estamos aqui para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Ele é digno. E antes de continuar esse momento maravilhoso de culto, temos alguns avisos para dar. Dentre eles, que terça-feira haverá um momento de oração com toda a equipe do Ministério de Celebração. Então, você que não faz parte do Ministério de Celebração, também está convidado para vir aqui na igreja adorar o Senhor. Esse mês é o mês do Ministério de Celebração, que nós estamos comemorando aí, louvando a Deus pelo Ministério de Celebração e por tudo que Deus tem feito na vida dos nossos ministros, dos levitas e através deles também. Quero te lembrar que quarta-feira também tem culto de oração e que você possa estar aqui com a gente presencialmente, buscando aprender a palavra de Deus, buscando entender um pouco mais sobre o Senhor, conhecer mais a Deus e, acima de tudo, orar, né? No culto de oração é maravilhoso estar reunido aqui para a gente junto estar clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Também eu quero te lembrar que está sendo feita uma atualização do cadastro dos membros da igreja. Então, gostaria que você entrasse, você que é membro da igreja, você que talvez se mudou, que não enviou ainda uma foto aqui no cadastro da igreja, pudesse estar entrando em contato com o número que vai estar aparecendo aí na tela. É o número do Cristiano. O Cristiano, ele é o secretário aqui da igreja e você pode estar entrando em contato através desse número. Também é o WhatsApp, tá bom? Você pode mandar um zap para ele, perguntar se está tudo ok com o seu cadastro, atualizar, enfim, vai ser muito bom, ok? Quero lembrar também que nessa sexta-feira nós voltaremos com o Projeto Resgate. O Projeto Resgate é o culto da juventude. Então, nessa sexta-feira, 7h da noite, queria convidar você para estar aqui com a gente, louvando ao Senhor, junto com toda a juventude. Não importa se você não é jovem, o importante é você estar aqui com a gente, adorando ao Senhor. Tá bom? Então, vamos estar aqui presencial. Então, você é nosso convidado. Também temos alguns pedidos de oração, gente. Vamos pedir oração. Eu peço que os irmãos estejam orando pela vida do nosso diácono, Heleno. O pai dele faleceu, né, ele está enlutado, então oremos por ele e por toda a família enlutada.
Também a gente pede oração pelo o Giba, o Gilberto e Jonatas. Eles perderam um ente querido, então também vamos estar orando pela família lutada. Vamos orar também pela Rosângela, irmã da Raquel, que está enferma, precisando das nossas orações. Então não esqueça de orar pela Rosângela. Alguns membros mais antigos da igreja conhecem ela era daqui da nossa igreja e hoje ela reside na Alemanha. Mas ela está passando por um momento difícil de saúde e ela pede que a igreja esteja em oração. Vamos estar orando pela nossa irmã. E também vamos orar pela Ellen. Ellen também está doente, possivelmente com Covid. Então vamos orar pela vida da Ellen. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Oremos. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença com alegria, com ações de graças, com cânticos, Te louvando porque o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do Teu pasto e é conveniente ao Teu povo louvar e engrandecer o Teu nome. Mas também no nosso coração tem alguns pedidos, tem algumas coisas que só o Senhor pode resolver. Então nós Te pedimos o consolo, o conforto para Teu servo, Diácono Heleno, que nesse momento está enlutado, pelos Teus servos, ó Deus, Gilberto, Giba e Jonatas, que também estão enlutados, ó Pai. Restaura completamente a saúde de Rosângela. Visita ela lá, Senhor, dá toda a estrutura que ela precisa para vencer essa enfermidade. Que o Senhor, com Teu braço forte, conceda a vitória. Da mesma forma também nós Te pedimos por Ellen, Senhor. Restaura a saúde da Tua filha, para que ela volte aqui à Tua casa e cante louvores ao Teu nome, como tantas vezes ela esteve aqui conosco. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial, Senhor, para estes que nos assistem de casa, que cada lá, ó Pai, possa ser cheio com a Tua graça, com a Tua glória, que a Tua palavra, Senhor, possa habitar em cada coração e transformar vidas, Senhor. Usa o pregador desta noite, enche ele com Tua graça, com Tua alegria, que ele transborde, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para nossa alegria e contentamento como Teu povo, assim Te ouvir. Te pedimos isso e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, nesse momento, eu quero convidar você também a contribuir com a obra do Senhor, né? O dízimo, ele é uma ordem do Senhor, um mandamento do Senhor, que nós possamos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é 10% de tudo aquilo que você ganha. Você não está pagando o dízimo, você devolve o dízimo ao Senhor, reconhecendo que tudo vem das mãos dEle. E é com esse dinheiro que a igreja proclama o Evangelho através de muitas boas obras, obras de piedade, obras de amor, obras de bondade e justiça do povo de Deus. Mas, acima de tudo, o Evangelho do Reino de Deus é proclamado. Essa casa de oração se mantém aberta. E essa é uma forma de Deus trabalhar no seu coração através dos dízimos, a questão da avareza, a questão da ganância, sabe? Deus, antes de trabalhar através de você, Ele quer trabalhar em você. Então, por isso, obedeça ao Senhor. Você que é membro dessa igreja e dê o dízimo, entregue o dízimo, né? O dízimo é do Senhor. E você que está nos assistindo, você não tem nenhuma obrigação disso. Mas se você assim quiser ofertar ao Senhor, será uma grande bênção. Essa igreja tem uma história grande de ministérios de piedade. Então tem o Instituto Agir, que é uma casa que trabalha no bairro dos Coelhos, oferecendo ajuda para os jovens, para as crianças, trabalhando na vida das crianças e adolescentes daquela comunidade, dando para elas uma oportunidade. Tem o Desafio Jovem do Recife, que é uma casa de recuperação de viciados em drogas, que também essa igreja apoia. E também tem um abrigo, o Abrigo Jesus Menino.
Então que você possa contribuir, que você possa dar com alegria, que você possa estar repartindo de tantas bênçãos que o Senhor tem lhe dado, que você possa contribuir com a sua obra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o pastor Fábio acabou de mencionar aqui os pedidos de oração, a gente lembrou, né, do nosso irmão Fábio, do nosso irmão Edson, que também foi diagnosticado com Covid-19, e para que possamos incluí-lo em nossas orações, né? E você, que Edson, aqui na igreja tem mais de um Edson, na verdade, é Edson de Sandra, Edson baixista, que toca no louvor aqui da nossa igreja, né? E você também que está em casa, manda uma mensagem para esse irmão, isso gera comunhão, isso gera, se a igreja do Senhor se preocupando uns com os outros, né? E isso é o reino de Deus. E vamos entoar um louvor agora, como a gente tem aquele momento costumeiramente aqui na nossa igreja de comunhão, né? E você pode falar com alguém que esteja aí na sua casa, dar um abraço nessa pessoa e cumprimentar algum irmão através do WhatsApp, perguntar se ele está bem, como é que está passando esse período, não é verdade? Para que juntos possamos fortalecer essa comunhão que vem do Senhor. Aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Mais uma vez, reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Senhor do universo, autor da criação, minha alegria, te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor, digno és do meu louvor. Santo és, Senhor, santo, santo. Aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Senhor do universo, autor da criação, minha alegria, te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor, digno és do meu louvor. Santo Senhor, santo, santo
Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te bendirei. Em todos os momentos da minha vida eu te bendirei. Seja momentos de bonança, momentos às vezes que nós não estamos muito bem, mas precisamos bendizer o nome do nosso Deus. Louvemos a Ele. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Que noite maravilhosa. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O Senhor é o centro de tudo em nossas vidas. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino,
dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino e faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino e faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. E amém. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Pai querido, recebe, Senhor, esse nosso momento de louvor, Pai. Esse nosso momento de culto, ó Pai, ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Pai, ver, Senhor, alguma verdade, Pai, nisso que a gente acabou de cantar, Pai. Olha, Senhor, lá dentro dos nossos corações, Senhor. E enxerga, Pai, aquilo que a gente realmente quer dizer, Pai. E que a gente quer expressar, Pai, através dessas canções, Pai. O nosso amor pelo Senhor, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Recebe, Pai, como um cheiro suave as tuas narinas, Pai, todo esse louvor, Senhor. É isso que eu te oro, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa a vida de cada irmão, Pai, que faz parte desta comunidade de fé, Senhor. É tudo isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos que estão acompanhando esse momento de culto, estão cultuando a Deus de casa, através da internet. Que a graça do nosso bom Deus, o amor
dele, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Eu gostaria de lhe convidar a que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 149. E nós vamos meditar nessa palavra a respeito daquilo que o Senhor tem falado através dessa palavra e que possa alcançar os nossos corações nessa noite. Esse mês de novembro é um mês especial. Nós estamos celebrando o mês do ministério, o ministério de celebração, né? Desculpa a redundância, mas é isso. Estamos vivendo aí um mês em que a ênfase é dada a esse ministério, louvor, adoração, culto, reforçando ao aviso que foi dado. Eu espero a todos que fazem parte do ministério, transmissão, áudio, recursos visuais, a equipe de louvor, os instrumentistas, os vocais, aos coros, todos a estarem conosco na terça-feira em nosso culto de oração. Vai ser um bom tempo da gente estar louvando a Deus e aprendendo mais a respeito do que é o nosso papel enquanto ministros de louvor, enquanto servos dele, né? Existe uma comparação muito forte aí com os levitas, né, que atuavam servindo no templo, e o que faz um ministro de louvor, de música, de celebração hoje. Então, todo mundo que faz parte está aí convidado não, né? Está intimado, está aqui na terça-feira, tá bom? Receba isso com amor, que vai ser um tempo especial e a gente precisa, como ministério, se preparar, se equipar, nos unirmos, e a gente espera que tudo isso alcance o coração de Deus através do nosso serviço. Nós servimos a Primeira Igreja Batista do Recife, e que esse serviço venha estender também, quem sabe, a outras igrejas, né? Nós temos sido bastante abençoados com uma equipe muito talentosa, e eu louvo a Deus por ter me dado um ministério tão maravilhoso para trabalhar, para estar servindo com esses irmãos. A todos que fazem parte da minha equipe também. Bom, de posse então do texto, Salmo 149. Eu espero que você tenha a sua Bíblia em mãos e tenha abrido o texto nesse salmo. E leiamos então. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Oremos. Ó Senhor, Deus de amor, de paz, meu Deus, que essa palavra, que é rica, que é viva, que é poderosa em ação, venha entrar no nosso interior através do Teu Espírito Santo. Fale conosco, Pai, ministra em nossos corações, para que a gente cresça e amadureça na fé, no que é ser igreja, no que é ser servo Teu. Nos ensina a andar nos Teus caminhos, a viver os Teus desígnios, Senhor. Em nome de Jesus, toca no coração de cada um que está ouvindo essa palavra. E me usa também, Senhor, com autoridade, com firmeza e com assertividade a respeito daquilo que Teu Espírito fala ao meu coração. Em nome de Jesus.
Amém. Ler, às vezes ler Salmo é uma tarefa que deixa a gente um pouco sem entender profundamente o texto. Principalmente quando a gente lê um texto como esse, né? A gente lê até o versículo 5, é muito fácil, de aplicação direta, para a gente ler e a gente tira lições maravilhosas. Mas a partir do versículo 6 até o 9, a gente começa a entrar numa situação que foge do nosso contexto atual. A gente vê expressões e palavras como espada de dois gumes, a gente vê impor vingança às nações, castigo aos povos, prender reis, grilhões, algemas de ferro, executar sentença contra eles. Parece que a gente está numa situação de guerra. E a gente é difícil de entender, né? Venhamos e convenhamos. Fica difícil às vezes a gente compreender e às vezes a gente reduz a nossa interpretação até o versículo 5 aqui e não se estende mais, porque o texto que mexe com essa questão de vingança, e a gente aprende com Jesus que a gente não tem que vingar mais uns dos outros. A nossa luta não é carne nem sangue, não é contra carne nem sangue. Então, como aplicar um texto como esse na nossa vida? Bom, vamos então lendo esse texto e tentando entender parte por parte. Versículo 1. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Cantar ao Senhor uma nova canção. Veja que são duas frases que elas exercem um tema parecido, que chama, na interpretação dos Salmos, é que existe um paralelismo. Salmos trabalha muito com isso, com esse efeito literário chamado paralelismo. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Ou seja, cantar e louvar está fazendo um paralelismo sinônimo. E aí, quando fala que nós devemos cantar ao Senhor uma nova canção, nem sempre é fácil a gente entender isso. O que quer dizer, afinal, cantar a Deus uma nova canção? Será que eu devo ir e buscar o que está sendo lançamento aí de novas músicas? O que está sendo lançado na rádio, na internet, de música nova? O que as igrejas estão lançando? Os cantores gospel, né? Estão lançando aí de novidade. E a gente precisa aprender músicas novas para cantar a Deus? É isso que está dizendo? Claro que não, né? Está dizendo que é uma disposição renovada em cantar ao Senhor. A gente pode cantar até a mesma música, mas se a disposição, o meu coração estiver renovado em cantar ao Senhor, cada vez que eu cantar, vai ser uma forma diferente que eu vou falar com Deus, uma nova disposição. A gente, da mesma maneira como a gente fala eu te amo, a quem a gente ama. Já pensou se a gente falasse com a mesma disposição de sempre, eu te amo? Ou falar simplesmente por repetir, de boca para fora? Quer dizer, quem recebe essa palavra percebe que aquilo dali está sendo meramente repetitivo por, sei lá, por clichê, por tentar convencer, mas o coração está distante. Não é isso que o Senhor quer de nós. Mas Ele quer uma nova canção, e essa nova canção acontece onde? É isso que o texto deixa claro. Essa nova canção, ela acontece no contexto do ajuntamento dos santos, na Assembleia dos Fiéis, versículo 1 ainda, onde se reúne a igreja,
na congregação dos santos. Ali, a gente pode, então, ter essa experiência de cantar uma nova canção. Nesses dias de pandemia, tem uma coisa que tem me chamado a atenção. Porque eu, juntamente com a equipe do Celebração, como Flávio, como Rússio, como Tiago, como vários outros irmãos que constantemente estão aqui servindo, praticamente todos os domingos nós continuamos a vir à igreja e a cultuar o Senhor daqui, diferente de outras pessoas que passaram esse tempo todo em casa. E a percepção que eu tive é que quando a pessoa passou esse tempo todo longe e ela então vem na congregação dos santos, no ajuntamento da igreja, essa pessoa ela leva um susto, ela toma um baque. Porque ela meio que estava com os olhos tapados com uma certa catarata espiritual, não sei se a gente pode dizer assim, que vai cada vez que a pessoa fique mais distante, vai aumentando o grau dessa catarata, ela vai se tornando cada vez mais difícil de enxergar. Como é bom viver em união. Como é bom congregar a Deus no ajuntamento da igreja. E não são poucas as vezes que a gente vê os irmãos que, depois de muito tempo, vêm e participam do culto, participar dos cultos com os olhos marejando. Ou mesmo alguém pegar o microfone aqui para falar e não conseguir falar porque começa a chorar. Por reviver essa experiência, que ora então estava na garagem. Estava sem poder ser exercida. E, honestamente, meus irmãos, eu me preocupo, assim como o pastor Fábio, ele disse na manhã, eu me preocupo com aqueles que estão permitindo que essa catarata nos olhos fique cada vez mais espessa. Existem alguns que realmente queriam estar aqui, e se pudessem até forçariam para estar, mas não tem condição. Mas eu falo principalmente para aqueles que têm condição de vir e não vêm. E acha que está tudo certo, que está tudo bem, mas sem perceber, está permitindo que velhas canções se tornem repetitivas em seu coração. E quando uma velha canção se torna repetitiva, ela deixa de falar o nosso coração. Ela deixa de nos chamar a atenção. Ela deixa de tocar profundamente. Cantar ao Senhor uma nova canção, não é porque o Senhor está querendo saber a sua capacidade de compor uma música nova, não. É porque Ele sabe que você precisa de um coração renovado para estar diante dEle, para Ele poder ministrar a sua vida e falar ao seu coração. E isso acontece no ajuntamento dos santos. Se você está muito tempo distante, pode vir à igreja, venha. Retira isso, meu irmão. Venha e perceba se não é realidade o que eu estou falando. Venha e participe dessa experiência. Você que ficou aí 6 meses, 8 meses, 10 meses sem vir à igreja. Cante ao Senhor uma nova canção. Experimente o que é isso acontecer no ajuntamento das pessoas que louvam e adoram a Deus de coração, em espírito e em verdade. E aí o texto, versículo 2, traz uma determinação. Alegrem-se, Israel, no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Alegre-se, Israel. Nesse caso, Israel e povo de Sião também estão fazendo essa função de paralelismo. Quem é o povo de Sião? Quem é Israel de Deus? É a igreja do Senhor. E quem é o seu Criador e o seu Rei? É Jesus Cristo. Jesus é o ungido do Senhor, assim como o Rei
era um ungido do Senhor para a nação de Israel. Mas nesse caso, Jesus, que é criador, que estava com Deus na criação, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele também é rei, e rei soberano sobre toda a igreja. Ele é o rei da igreja. Então, qual é o papel da igreja diante do rei criador, diante de Jesus Cristo? Alegrar-se. Alegrar-se diante de Deus. Sabe, Deus quer de nós um culto com vida. Um culto que transpasse, que ultrapasse os limites, as barreiras dessas 4 paredes. Um culto que sempre aconteça de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo novamente e por aí vai. Não é apenas um momento de culto aqui. Aqui acontece um maravilhoso ajuntamento. Mas esse culto precisa transpassar. Tem uma palavra aqui, uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: vida de culto gera culto com vida. E essa alegria no ajuntamento, ela tem uma performance, que no versículo 3 deixa claro para a gente. Vamos ler? Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música e com tamborim e harpa. Essa alegria tem maneira da gente fazer com danças, com músicas, com instrumentos. Louvar ao Senhor com alegria, com as nossas expressões, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, vivendo uma experiência de unidade, de comunhão, vivendo uma experiência de olhar no outro e enxergar um irmão, perdoando uns aos outros, vivendo em unidade, um só corpo, a igreja do Senhor. E versículo 4, quando isso acontece, o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. O Senhor, Ele vê dos céus esse povo reunido, dançando, louvando, cantando, celebrando ao único Deus verdadeiro. E Ele diz: eu me agrado desse povo. Eles me louvam com alegria, com unidade. E aí, quando a gente percebe que o Senhor faz isso, versículo 5, regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Sabe que o leito da gente é algo interessante, que o salmista fez a questão de mencionar, porque o que a gente leva para o leito? Geralmente a gente leva para o leito as nossas inquietações. O leito aqui é o nosso lugar de reflexão. É o nosso lugar que a gente para e começa a pensar como foi o dia. Como está sendo a nossa vida. A gente faz uma autoanálise. E o texto diz que quando a gente vive nesse movimento de celebração em comunidade, até no nosso leito, a gente vai cantar de alegria. A gente vai exaltar o Senhor. As preocupações, elas são deixadas de lado, para que a presença do Senhor, então, seja internalizada no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente consiga pensar melhor, raciocinar melhor, viver o melhor de Deus na nossa vida. Versículo 6. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Como assim? A gente vai estar louvando a Deus com uma espada de 2 gumes. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, faz referência a essa espada de 2 gumes. Vamos ler? Hebreus 4, 12.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nós vamos encher de louvores a Deus com os nossos lábios, com a palavra dele empunhada em nosso coração. Cheios da palavra do Senhor. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa munição. Esse é o nosso alimento. É aquilo que nutre o nosso ser. Que a gente pode então despejar dessa palavra aonde a gente estiver, para as pessoas que precisam ouvir dessa palavra. E essa palavra que nos dá toda a nutrição espiritual para que a gente possa louvar a Deus com essas palavras, com as palavras que estão aqui na Bíblia. Muitos cultos têm se distanciado de um culto bíblico, porque as pessoas elas querem falar aquilo que elas acreditam que é o mais certo, que é o melhor, ou narrar simplesmente suas experiências, sem o crivo da palavra de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a Bíblia e mastiga ela e faz dela o nosso devocional, o nosso dia a dia de reflexão, os nossos louvores, os nossos lábios vão falando aquilo que realmente agrada a Deus e que gera instrução para outras pessoas. A gente não fala apenas aquilo que a gente acha que convém, acha que é certo, mas a gente fala aquilo que é real, que é verdadeiro e que é eterno, porque é a palavra de Deus que pode penetrar profundamente no ser humano. É ela que ela que faz uma contradição, um confrontamento com a nossa maneira de viver. Sabe, ontem nós comemoramos, como todos os evangélicos no mundo todo, o dia da Reforma Protestante, né? Quando ali, dia 31 de outubro, Martinho Lutero fixou na capela de Wittenberg as 95 teses que deram início então à Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi em cima de 5 princípios principais, né? Ou melhor, 5 princípios, que é sola graça, somente a graça de Deus, somente a fé, somente a Escritura, somente a glória de Deus, e me fugiu o último. Não tem problema não. Mas eu quero lembrá-los da importância da Escritura para nós. A Escritura que tem sido confrontada nos nossos dias. Porque quando a gente não consegue viver aquilo que a Escritura rege, a gente entra numa crise. Ou a gente começa a negar a Escritura e se afasta dela, ou a gente precisa mudar a nossa maneira de viver. Só tem essas duas maneiras. Ou a gente a nega e aí começa a criar interpretações externas para colocar na Bíblia, ou a gente se afasta dela. Ou a gente vive ela profundamente. E a gente tem visto aí muitos ataques às Escrituras nesses tempos. Lá em 2 Timóteo a gente vê o apóstolo Paulo dizendo ao seu fiel companheiro Timóteo que nos últimos dias surgiriam mestres, as pessoas estariam indispostas a ouvir a verdade. E a verdade iria fazer coceira nos seus ouvidos e estariam completamente indispostas a ouvir. E elas iriam, para poder refrear, então, essa indisposição, essa inquietação que a palavra gera,
eles iriam então formar mestres para si, para que pudessem então enganar a si mesmos e as outras pessoas. E nós temos visto mais do que nunca esse tipo de coisa adentrando na igreja. E muitos se permitindo caminhar por isso. Lá em 2 Timóteo também, 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para orientar o homem, para torná-lo apto para toda boa obra, para a formação do homem. Então a Bíblia, ela é suficiente e inerrante. A Bíblia, ela é completa para moldar o homem segundo o caráter de Deus, para fazer o homem parecido de verdade com Jesus Cristo, para que o homem se encontre na estatura de varão perfeito. E voltando para o texto, altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Faz referência a isso, faz referência à palavra de Deus empunhada na nossa vida, para a gente celebrar a Deus com aquilo que a própria palavra tem. A própria Bíblia nos ensina como louvar a Deus. A que palavras a gente vai usar para falar a respeito de Deus. Ela que nos nutre, ela que nos ensina. E quando a gente faz isso, a gente ensina as outras pessoas também a respeito da verdade bíblica. Tem um movimento muito legal que tem surgido aí chamado Cante a Palavra, que é fazer músicas com os textos bíblicos. E isso é interessante porque torna-se didático, torna-se pedagógico a gente cantar trechos da Bíblia na íntegra, né? A gente tem muitos exemplos, né? Como por exemplo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, né? É um texto de Romanos e vários outros textos. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre está lá nos meus lábios o seu louvor. Enfim, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda. Também, trecho da Bíblia, cantamos isso, nós aprendemos, nós introduzimos em nós a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é nutrição verdadeira, isso nos faz ter um culto ao Senhor verdadeiro, um culto que ensina a verdade, e não ensina aquilo que nos convém, não ensina humanismo, não ensina até mesmo heresia no nosso contexto. Por que a gente precisa dessa palavra, dessa espada empunhada em nossas mãos, essa espada de 2 gumes? Porque a gente precisa entender que existe uma batalha e que vai ter um final nessa batalha. E aí sim nós entendemos o que quer dizer esse texto. Esse texto está falando para que a congregação do Senhor se reúna para cantar um cântico novo a Jesus. Que essa congregação se reúna para se alegrar na presença dEle, para louvar em seu nome com danças, porque o Senhor se agrada disso. Porque em oposição a isso, existem povos, existem nações, existe a iniquidade, existe os ímpios que vivem fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E um dia nós teremos então um tempo de justiça, onde a volta de Jesus Cristo, para uns vai ser a redenção e glória, mas para outros, porém, será a justiça do Senhor, a ira divina sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a impiedade, sobre as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo, não ouviram a voz de libertação. E essa é uma verdade que cada vez está mais latente em nossos dias. Embora muitos de nós estejamos completamente alheios a isso à parte. Versículo 9, ele vem para executar sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Essa é a glória, que Jesus virá. E até lá, até que ele venha, nós nos reunimos como igreja para celebrar e louvar e engrandecer o nome dele
com uma vida que cultua Ele de verdade, em espírito e em verdade. Como é que está a sua vida de culto, meu irmão? Como é que está você em relação à nossa igreja? Você, claro, que pode vir aqui, você que pode estar aqui presente. Sabe que no meio do povo de Deus tem um acontecimento, e tudo isso que a gente lê no Antigo Testamento são revelações, muitas delas simbólicas, para realidades espirituais que a gente vive hoje. E uma desses acontecimentos era quando o povo estava peregrinando no deserto, e cansado já da sua peregrinação, tinham povos amalequitas que tinham uma maneira muito ardilosa de matar as pessoas de Israel. Como eles faziam? Israel estava na sua caminhada, e aqueles que ficavam por último, que estavam cansados, que ficavam distante de todo o grupo, de todo o conjunto, esses eram alvos fáceis para os amalequitas. Eles então criavam estratégias e pegavam essas pessoas e matavam os vulneráveis, aqueles que estavam distantes. Não deixe que Satanás faça armadilha com a sua vida por você estar distante, meu irmão. Retorne o quanto antes, para que você não seja ceifado. Sabe o que acontece quando a igreja se reúne e louva ao Senhor? Sabe o que acontece quando a gente se reúne e com sinceridade de coração expressa tudo aquilo que Deus é para nós? Eu quero te mostrar um exemplo bem claro disso, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. É para encerrar, e é que para você entenda como esse texto revela coisas profundamente espirituais a respeito de como é a nossa vida em igreja. Segunda Crônicas, capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 15. Ele disse: escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Veja, continua o texto aí. Tinha diante de Israel um grande exército de Moabe e Amon. E Deus estava falando isso para Josafá e para o povo de Israel. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Continuando, 16. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Veja que interessante. Vocês têm uma batalha diante de vocês, mas vocês não precisarão lutar essa batalha. Porém, é para ficar em casa, é para ficar aí no lugar de vocês, tranquilos, já que o Senhor vai cuidar de tudo, é isso que ele diz? Não, ele diz o quê? Tomem suas posições, versículo 17, permaneçam firmes, para que vocês vejam o livramento que o Senhor dará. E ainda diz, né? Não tenham medo,
saiam para enfrentá-los. Mas se não vai ter luta, ainda assim, saiam para enfrentá-los. O Senhor estará com vocês. Quanta coisa importante a gente aprende aqui. Continuando. 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Todo Israel tinha que permanecer firme. Todo Israel, continua aberto aí, tá? Tem que permanecer nas suas posições. Sair como se fosse sair para enfrentá-los mesmo. Enfrentar a batalha. Mas antes disso, um povo que sai para louvar, para engrandecer, para adorar o Senhor em alta voz. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que coisa linda. A marcha inicial desse exército eram homens específicos, nomeados pelo rei, para cantar ao Senhor e louvar a Deus pelo esplendor da sua santidade. E olha como é que começa, como termina esse texto, versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Os dois exércitos se autodestruíram, até todo mundo morrer. Israel não teve que fazer nada. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 5º dia, eles se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitórias sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Isso fala muito conosco, meus irmãos. A representação espiritual disso tudo aqui que nós lemos é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor vitoriosa, que marcha sem recuar. Que embora saiba que já é vitoriosa, mas que não fica acomodada, mas que se levanta e se reúne e louva ao Senhor cânticos de vitória. Cânticos que exaltam ao Senhor. E a resposta disso são as vitórias que Deus tem dado em nossas vidas. E é por isso que a gente se alegra, assim como o Senhor encheu de alegria por causa da vitória que esse povo adquiriu, nós nos regozijamos também diante de tantas vitórias, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós.
Muitos de nós vivemos a vida tentando resolver os nossos próprios problemas, porque a gente entrou numa cadeia, num ciclo vicioso de tentar correr atrás para resolver nossos problemas. E aí vai gerando outros problemas e mais outros problemas. Para você ver como isso é realidade, outro texto que exemplifica muito bem isso é o texto de Paulo e Silas, que estavam na prisão. E nem era numa prisão normal, eles estavam na parte de baixo, presos a correntes. Tudo para murmurar. Tinham tudo para reclamar. Mas o que a gente aprende com a Bíblia é que eles começaram a louvar e adorar e a cantar, a se alegrar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que a gente dê um passo na frente e se levante e saia para a batalha e se posicione para a guerra, porque de fato a guerra já está vencida. Mas a gente precisa ter a postura de vencedor. Deus quer que você se encha da palavra dele, para que a tua voz ecoe aonde tem pessoas que ainda precisam ouvir dessa palavra. A volta de Cristo está à porta. E o nosso irmão, o nosso primo, o nosso tio, o nosso vizinho, nós não podemos querer que eles façam parte daquele grupo que sofrerá a ira do Senhor. Mas nós precisamos nos acordar o quanto antes e nos atentar para essa realidade que está em volta de nós. Para isso é preciso que todos nós nos acordemos. Por isso venham, igreja. Cantem ao Senhor um cântico novo. Se alegre novamente em sua presença. Reúna-se como igreja. Aqueça esse coração no meio do povo do Senhor que adora Ele e o glorifique em espírito e verdade. Reflita nessas palavras, meu irmão. Nós vamos cantar agora. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, derramar sobre você toda a graça, encher de alegria o seu coração. Que você tenha uma semana abençoada, marcada pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações
as suas obras. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.